Saúde a todos com a paz do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, uma lembra bem forte traz Jesus. Vamos fazer mais uma oração para dar início a esta reunião, este culto, esta festa ao nosso Deus, para a nossa vida. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração nesta noite. Pai, para Te agradecer por essa oportunidade, esse privilégio de estar na Tua casa mais uma vez esta noite. Ó Deus, essa noite fala aos nossos corações, fala àqueles que estão atentos a ouvir a Tua voz. Fala, Jesus, através do louvor e da palavra nessa noite. Nos ajuda a sentir mais forte ainda a Tua presença nesse lugar. Ó Deus, nessa noite cura, nessa noite liberta as almas, nessa noite, ó Pai, transforma corações. De pessoas que entrou nessa igreja, Pai, de uma maneira, venha sair de outra maneira na Tua presença, cheios do Espírito Santo. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Não canso de dizer, no ciclo de oração dos jovens, nas congregações que a gente dirige, a assembleiana é bem ensinada. Todo assembleiano carrega Bíblia e harpa. Então todo mundo tem o dever de abrir a sua harpa. Eu costumo dizer que até uma oportunidade que muitos perderam o costume e só querem louvar os hinos oficiais do culto. Quando é a oportunidade do irmão, o irmão vai cantar o hino, fala o número do hino e muitos nem abrem mais a harpa. E fica olhando para um lado para o outro e muitas vezes vê o que não deveria ver. Vê e fica julgando alguém caminhando, alguma criança chorando, porque não está focado no culto. Então, até isso faz parte. Cantar os hinos, olhando na harpa, porque você só vai memorizar os louvores e vai sentir mais Jesus realmente, verdadeiramente na tua vida. O louvor de número 515, e no segundo louvor nós vamos contribuir com dízimos e oferta no segundo louvor. 515. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem vacilação. Se Cristo comigo vai, servir a Jesus, levar a cruz.
minha sorte, agora a cruz levar, sua graça, seu poder, quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, aleluia. Sim, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Oh, aleluia! Como é bom te servir, Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia! Como é bom ver a igreja cantando. Imagine no céu como vai ser lindo. Com o louvor de cantos como a areia da praia. Uma só voz, um só coral, louvando e adorando o nome do Senhor. Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não vamos sentir sede nem fome, só adoração eternamente ao lado do Pai. Meu crente salvo cantando, glorificando, uns levanta a mão, você vê que a igreja está viva em Cristo Jesus, graças a Deus. O hino que eu amo, 577, e a igreja também ama, eu creio, vamos estar louvando ao Senhor. Nesse hino vamos estar também louvando com os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do nosso papai. 577. Todos com a sua voz, na altura da sua voz, cantando bem bonito para Jesus. O louvor fica lindo e alto. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode instruir onde estás a pedir, quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver
que o Senhor, oh, aleluia, quando tudo deixar de faltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares. Ei, Deus, quando tudo perante o Senhor estiver, então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Aleluia! Quando você deixar todas as suas ansiedades, entregar todas as suas dificuldades, os desejos do seu coração, tudo no altar, de coração, Deus vai retribuir, Deus vai responder às nossas orações. Vamos ler João, o Evangelho de Jesus. Se você ler João, capítulo de número 21, em nome de Jesus. João 21. Amém? João 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram
que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Olha, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amo. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? O presbítero Leandro vai orar pela palavra. Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, oramos ao Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de estar na tua casa, Pai, adorando na beleza da tua santidade. Meu Deus, te agradecemos, ó Pai, pelos teus filhos que foram entoados, por esta santa e gloriosa palavra que acabou de ser lida, Pai. Abra a porta da palavra nesta noite, usando o teu servo como de costume, ó Pai. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E já desde já oramos ao Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não tem visitas. Pode ser que alguém chegou depois que a prancheta veio. Se tem alguém que seja bem-vindo em nome de Jesus, mas aqui não veio, é nome de alguém. Por conta da chuva, tem algum até crente que não veio, né? Irmão Domingo não pôde vir hoje, o vice-presidente, porque a enfermidade, a pressão caiu, e também está com a enfermidade no pé. Ele pede oração, e eu peço por ele a oração à igreja. E no final, quem for orar, ore pelo irmão Domingo, para que Deus dê saúde e restaura as forças do servo dele, continue dando força para interceder pela igreja do Senhor. É um homem que é um exemplo de fé para mim, né? Irmão Domingo, um homem de oração. E graças a Deus, Deus tem usado ele para entregar aquilo que Deus manda a esta igreja, e tem Deus usado ele para falar para mim já a segunda vez com esse domingo passado. Então é um prazer ter um homem de Deus na vice-presidência do nosso pastor, um grande homem de Deus também, que a igreja vai andando espiritualmente, porque tem homens de Deus carregando a igreja nas costas, espiritualmente falando, em oração. O nosso pastor está de viagem, a gente já se alegra. Eu creio que a igreja também se alegra. Já está mais ou menos em Tocantins, vindo e manda mensagem dizendo: está com saudade da igreja, irmã Juliana, aqui com saudade da nossa casinha. Então, o crente vivo tem saudade
da igreja. Eu não mandei foto, foi da casa dela não, foi da igreja. E ela disse, que saudade da minha casinha, da nossa casinha. Então você vê uma mulher e um pastor que teme a Deus e que busca a Deus. E nós temos que interceder um pouquinho mais pelos homens que Deus colocou em nossa vida. A igreja precisa também interceder pelo ministério da igreja. E no domingo entregou uma revelação, eu chego ao pastor, eu passo para ele. E precisa a igreja interceder forte pelo pastor e pelo ministério. O crente salvo tem isso no coração. Eu aprendi há um tempo com o irmão Domingos. Tem crente que fala que não tem palavras para orar. E tantas coisas temos a pedir a Deus, que se fosse para orar, pedir a Deus a proteção, a bênção, nós passávamos a noite orando e ainda não dava tempo. Então, quando a igreja aprender, quando você que ora pouco, porque não diz não sabia orar, aprender a orar pelos obreiros, por cada liderança, por cada grupo, por cada departamento. Inclusive eu peço oração, intercessão forte nas tuas orações por esta banda, a qual nós estamos liderando abaixo do pastor, para que a igreja venha interceder, para que Deus levante tocadores tementes a palavra de Deus, homens que honram, homens que desçam na madrugada e que levam a vida de jejum e oração. Amém? Então os irmãos continuam orando pelo pastor e pela saúde e pelo nosso irmão Domingo, nosso vice-presidente. Os demais não podem vir, creio que por causa da chuva, mas não avisou nada, então a gente não sabe o que foi, mas algum motivo. Irmãos, orando a Deus na madrugada, Deus me deu essa palavra para trazer à igreja. A vida de Pedro, os leitores da palavra conhecem bem, mas trazer uma reflexão de Pedro antes do Pentecostes, Pedro antes de receber o Espírito Santo de Deus. Pedro, um pescador, era um homem pescador lá da Galileia, dos mares da Galileia, filho de Jonas, como o texto que nós acabamos de ler, irmão de André, um pescador bruto, ignorante, um pescador, um homem valente, um homem agressivo, um homem que tinha muita inconstância. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Ao mesmo tempo que era um homem covarde, era um homem que no mesmo momento começava a confiar em si mesmo, achava-se valente, cheio de força, de aquelas autoridades humanas. Eu nasci assim, eu fui criado assim, e eu sou homem e não levo desaforo para casa. Era mais ou menos assim a vida de Pedro. Mas quando Jesus chama Pedro, diz: Pedro, segue-me, eu vou fazer de ti um pescador de homem, um pescador de almas, um ganhador de almas. E Pedro, conhecendo que Jesus era o homem de Deus, Filho de Deus Altíssimo, pelos poderes, pelos milagres que Jesus executava naquele tempo, ele deixou tudo e começou a seguir Jesus. E quando Pedro começa a andar aonde Jesus andava, a Bíblia nos diz que ainda Pedro era aquele homem valentão, carnal, cheio de arrogância. Uma certa vez Pedro, quando Jesus, os soldados chegam lá no Getsemane para prender Jesus, Pedro vai com a sua valentia, puxa a espada, desembainha a espada e vai. Diz os historiadores, os estudiosos dizem que Pedro era para arrancar a cabeça de Malco, mas ele se defende e Pedro ainda consegue atingir e arranca a orelha de Malco. Jesus, o próprio Deus, cheio de paciência, de amor, de bondade, pega a orelha de Malco e cola de volta e fala: Pedro, adainha de volta a tua espada. E antes, quando Jesus diz aos seus discípulos: olha, é chegada a hora que eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, Pedro começa aquela
confiança em si mesmo, dizer: Senhor, tu não vai morrer. A parte que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro queria agora, com seu aforismo, querer dominar Jesus e dizer: Jesus, tu não vai morrer. Jesus disse: é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E Pedro disse: se possível eu morrerei contigo. Todo valentão. Jesus olha para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro, em outras palavras, Pedro disse: eu não me te nego, eu sou valente, eu sou homem forte, homem de labuta, de trabalho. Com a sua arrogância, com o seu eu, Pedro diz: eu morrerei contigo, Jesus. Antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Pedro não sabia que existia a terceira pessoa da Trindade, e que naquele momento, enquanto não se arrependesse e desse Jesus como o único Senhor e Salvador, e enquanto Jesus não fosse assunto ao céu, o Espírito Santo não viria à terra. E ele, sendo o Espírito Santo, agora só com seus atos, seus entendimentos humanos, Pedro começa a se exaltar e a ser aquele homem valente, como tem muitos crentes nos dias atuais. Quando foi na pandemia, uns dizem: eu não fecho, eu faço isso, eu faço aquilo. E quando eu falei: rapaz, alguns pontos eu falei, ele quitou, eu falei: só Jesus mesmo. A gravidade daquela época. E ainda existem crentes que estão com Jesus, mas sem o Espírito Santo na vida, e acham que seus braços fortes, sua personalidade forte vai resolver. Mas Jesus disse para aquietar Pedro e para deixar um exemplo para nós: antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. E quando Jesus é preso, Pedro vai e fica de longe. Aí chega uma pessoa e diz: tu és um deles. E Pedro diz: não sou. Mais tarde chega outro e diz: tu és um deles, porque tu fala igual a ele, tu és um galileu. E Pedro diz: não sou. E a hora vai passando, e Jesus sendo julgado, e pela terceira vez vem uma criada e diz: tu és um deles, a tua fala te denuncia. E Pedro começa a espraguejar e dizer: eu não conheço esse homem, eu não sei de quem vocês estão falando. Aquele Pedro valentão, quando viu a coisa arrochar, ele diz, ele correu, ele fugiu, e o galo canta. E quando o galo canta, Jesus sai de dentro do julgamento e vai andando no pátio. E Jesus, o texto vai dizer que o povo acendeu uma fogueira lá fora por causa do frio, e estava todo na roda daquela fogueira. E quando Pedro vê Jesus no meio da multidão, o olhar de Jesus cruza a multidão e bate no olhar de Pedro. E o texto vai dizer, em Lucas 22, 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro chora de arrependimento. Agora Pedro começa a entender que aquela valentia toda não servia de nada. Agora Pedro começa a ver que aquilo tudo que ele falava não adiantava de nada. E o texto vai dizer que na trajetória de Jesus, antes um pouco, voltando um pouco o texto, quando os homens estavam pregando sobre Jesus, mas não seguia Jesus, uns questionavam e diziam: Senhor, estão pregando em teu nome. Jesus disse: quem é por nós, quem prega o nosso evangelho, de maneira nenhuma falar mal de mim, deixa pregar o evangelho. E todos os discípulos de Jesus têm aquele negocinho humano ainda, a flor da pele. E esse Pedro agressivo, sanguíneo, impulsivo, cheio de
precipitado, cheio de alto e baixo, meio que bipolar, homem estranho, homem duro, que tinha muita inconstância, nega Jesus. A sua confiança em si mesmo dizia que não ia negar Jesus, mas nega Jesus. Quando a coisa apertou, Pedro nega por 3 vezes na fogueira, junto com o povo, com os escarnecedores, com os idólatras. Mas chega o dia em que Jesus chega no Calvário. Todos conhecem o texto. E Jesus é colocado no sepulcro. E passa o sábado. E agora eles dizem: isso acabou. Não tem mais solução. Pedro pega e diz: eu vou pescar. E a Bíblia diz que Pedro agora vai a alto mar. E quando Pedro vai pescar, achando que tudo acabou, outros discípulos vão junto com Pedro. O texto que nós lemos está bem claro. Estavam vários discípulos ali pescando, desanimados e tristes. Outros foram embora. A Bíblia diz que uns iam caminhando para o caminho de Emaús e diz: acabou, o Salvador do mundo morreu, e agora o que será de nós? Ele dizia: o negócio de Jesus passou, que nada, ele morreu. Mas Jesus aparece, Jesus ressuscita ao 3º dia e vai ao encontro dos discípulos, e aparece 1, 2, e a 3ª vez aparece no mar. Vai atrás de quem? De Pedro. E Jesus olha e diz: filhinhos, tens alguma coisa de comer? E quando João, o discípulo que Jesus amava, olha e diz a Pedro: é o Senhor, Pedro. Ainda tinha um restinho de Deus no coração. Ainda conhecia Jesus, a voz do Senhor. Disse: Pedro, é o Senhor. Porque ele entendeu: olha, Pedro negou, nós corremos e Jesus veio atrás. E Jesus disse: lança a rede para o outro lado e venha. Ele pega os peixes e Jesus assa o peixe, dá a ele, serve o peixe e o pão. E nós vemos o texto que acabamos de ler. Jesus pergunta também a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. Pela 2ª vez Jesus espera: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. E na 3ª vez, olha, 3 vezes ele me negou. E agora de novo Jesus, para tocar na alma, Jesus faz a pergunta 3 vezes também: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tudo tu sabes. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus pergunta a 3ª vez, o texto nos diz que Simão Pedro entristeceu. Ele lembrou. Porque Jesus, ele criou situação, porque lá na fogueira, Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus cria um cenário, faz também uma fogueira. E agora pergunta a Pedro também 3 vezes. E lá quando Jesus nega, ele se entristece e arrepende. Quando Jesus pergunta a ele por 3 vezes, Pedro se entristeceu. A tristeza pelo nosso erro e pela nossa falha mostra o arrependimento do nosso coração. O arrependimento vem recheado com tristeza na nossa alma. Não é normal o crente, ele está pecando, fazendo o que bem quer e não sente tristeza pelo seu pecado. Um crente que diz que não sente tristeza pelas palavras porque falou mal de alguém, está longe de Deus, está longe do Espírito Santo de Deus. O maior perigo na vida do crente é ele passar 2 meses, 6 meses sem se entristecer, aquela tristeza de sal, não é aquela angústia de depressão,
não é aquele sofrimento que o mundo tem por não ter Jesus, mas é aquela angústia que o crente salvo ele tem, porque quando ele peca, ele se entristece. Quando nós falhamos com Deus, quando nós faltamos com Deus, nós se entristece. A tristeza é sinal de arrependimento. Quando nós se arrependemos, nós se entristece. Quando nós se entristece, nós dobramos o joelho e começa a falar com Deus. E quando lá Pedro entristece, se arrepende, Jesus já dá logo o cargo para Pedro: apacenta minhas ovelhas, porque o perdão de Jesus é imediato. E agora Jesus fica na terra, andando com os discípulos, dando as últimas instruções. Mas quando ele vai ser assunto ao céu, ele vai ali no monte para ser elevado ao céu, às alturas. Ele deixa uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ficaram em Jerusalém, orando por 10 dias, para cumprir o dia de Pentecostes. E depois, quando o Pentecostes desce, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas e começaram a pregar em toda parte. E esse Pedro, estressado, explosivo, depois do Pentecostes ele se transforma. Esse Pedro, que antes da vinda do Espírito Santo puxava a espada para resolver com a sua mão, com as suas próprias forças, queria até repreender Jesus de algumas maneiras, dizer: Senhor, tu não vai morrer, valentão. Quando chega, Jesus diz: tu vai me negar, eu não vou, eu morro contigo. Esse valentão faz tudo o contrário àquilo que ele achava que não faria, fez. Mas quando o Espírito Santo entra na vida de Pedro, aí você vê, aí você nota a diferença na conversa e nas atitudes de Pedro. Aí você começa a ver um Pedro diferente, um Pedro transformado. De um homem explosivo se tornou um líder corajoso, sábio, pregava com ousadia a palavra de Deus. Aquele Pedro que quando os homens chegam, Jesus disse: agora chegou a hora que eu vou ser entregue. Jesus deixa bem claro. Pedro, tampado o entendimento, começa a querer reagir com as mãos. Mas agora no Pentecostes, quando os homens chegam para zombar, quando o Espírito Santo de Deus desce, a casa é cheia e aquele barulho acontece, os escarnecedores chegam para zombar e dizem: esse povo está bêbado. A esta hora da manhã, esse povo está embriagado. Olha lá a diferença do Pedro chegando. Se fosse antes do Pentecostes, esses homens iam ver o que ia acontecer, porque Jesus já estava no céu para resolver o problema, ia ser feio. Mas agora o Consolador, o Espírito Santo desceu e entrou na vida de Pedro. E Pedro, ao invés de responder com a sua ignorância, ao invés de Pedro reagir com as suas forças, Pedro olha para eles e agora com as palavras doces diz: varões galileus, não cuidais que isto é a profecia que profetizou Joel lá no capítulo 2, versículo 28, que o Senhor mandaria o Espírito Santo à terra e encheria todos do Espírito Santo. Essa é a promessa que fez Joel no passado. A diferença do Pedro antes do Pentecostes, que arrancou a orelha mal de um soldado, agora quando o Pentecostes desce, ele começa a ser diferente. Irmãos, sem crente, essa palavra para ficar plantada em nosso coração. Tem muitos que dizem: eu já vi isso, entristece a minha alma. E eu creio que isso entristece a um pastor que lidera uma igreja. Quando alguém diz: se vir, eu meto bala. Se cantar minha mulher, eu dou tiro. Se for isso, eu resolvo um tapa. A falta do Espírito Santo na vida. Isso é falta de sensibilidade espiritual e a falta de oração. Uma coisa é eu
é você, uma coisa é nós estar na igreja, junto, andando com o dono da igreja, que é Deus e Jesus Cristo. Outra coisa é ter o Espírito Santo em nosso coração. Uma coisa é eu dizer que sirvo a Deus, outra coisa é dizer que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Porque as tuas atitudes diz quem tu és. Se tu és cheio do Espírito Santo, você vai na Bíblia e vai ver os homens que foram cheios do Espírito Santo, os valentões, os brabão, os donos da boca, começou a ser outra pessoa, doce como a pomba, que representa o Espírito Santo de Deus. A valentia de Pedro caiu por terra. E agora a autoridade chega na vida de Pedro e ele diz: varões galileus, homens, esse povo não está embriagado, mas estão cheios do poder de Deus. Olha a vida de quem tem o Espírito Santo agora. Olha a atitude de quem recebeu o Consolador, o Espírito Santo, o que liberta a alma, o que transforma o homem valente no homem manso, o que transforma o homem sanguinário em um abençoador, o que transforma o homem e a mulher, nós de corações ruins, dizer: eu não perdoo porque me machucou, eu não perdoo porque fez isso, fez mal contra a minha família. Quando o Espírito Santo desce em nossa vida, agora a palavra começa a agir em nós, e a gente começa a entender o que a palavra diz: amai aquele que te persegue, amai até os vossos inimigos. Com nossos olhos a gente pode dizer: eu não consigo. Com nossos olhos a gente pode dizer: eu não vou conseguir, eu sou um ser humano, minha natureza é assim, meus pais eram assim, meus avós eram assim. Isso não tem esse linguajar, não é cabido na boca de crente, não cabe no vocabulário do crente essa palavra: eu sou assim porque eu nasci assim, meu pai é assim, meu avô é assim. Não, crente cheio do Espírito Santo é doce, é manso e é humilde, e ama e ora até pelos seus inimigos, que a palavra nos ensina. Só o Espírito Santo, só a descida do Pentecostes pode fazer isso comigo e com você. E o Espírito Santo chega na vida de Pedro, e ele pega com tanta autoridade e ousadia, que na sua primeira mensagem, depois do Pentecostes, 3 mil almas se convertem ao Evangelho. Você vê que antes do Pentecostes eu não vi Pedro ganhando alguém para Jesus. Mas depois do Pentecostes, ele rasga o verbo, e agora 3 mil almas se convertem, porque a palavra de valentia dele não servia de nada. Ele viu tudo que ele falou, ele não cumpriu. Mas agora chega o Espírito Santo doce, manso e humilde. Pedro começa a falar as verdadeiras palavras, cheio do Espírito Santo. E agora 3 mil almas que estavam escarnecendo, agora aceita Jesus e também vira um seguidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não crê na transformação, se você é crente velho, como diz o pastor, 2 anos de crente, e ainda não mudou suas atitudes, desça na presença do Senhor e diz: Pai, ó Deus Pai, envia a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo Consolador, porque eu preciso orar um pouquinho mais, eu preciso perdoar, eu preciso parar com esse linguajar de ímpio. Eu estou falando isso, irmão, às vezes ensinando os jovens que tem que ter um padrão de pregação, mas a pregação hoje é representando o pastor e o vice-líder, o vice-presidente. Então a gente pode pregar um pouco esses assuntos, e a gente orando a Deus, Deus deu essa palavra. O crente que tem o Espírito Santo e o crente sem o Espírito Santo. Uma vez recebemos o Espírito Santo, mas também podemos perder o Espírito Santo. E você que recebeu o Espírito Santo, não deixa ele sair da tua vida, não deixa ele escapar, porque muitos já deixou o Espírito Santo embora. Uma coisa é dizer que tem Jesus, e outra coisa é ter o Espírito Santo. Ter Jesus no ímpio tem quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, e ele intercede a Deus
Você tem experiência de quando você aceitou Jesus, aquele fogo, aquela vontade de orar. Uns carnudos diz, como diz o pastor, uma história, que é pouco tempo, depois você vai ver que vai ser assim. Isso é porque deixou Jesus, o Espírito Santo, ir embora. Porque o Espírito Santo, ele vem para te ajudar a orar. Se você regar a vida em oração, ele nunca vai sair da nossa vida. E nós vamos conseguir remando nessa terra até chegar à Nova Jerusalém, cheio do Espírito Santo, com conversa de crente, com linguajar de crente, aonde nós andamos. Mas muitos deixou o Espírito Santo embora, porque a oração é a comunhão com o Espírito de Deus. A falta de oração, o Espírito Santo se afasta, porque quem ora se afasta do pecado, e quem deixa de orar começa a entrar no pecado. Porque quando nós oramos na madrugada, quando nós oramos de manhã e começamos o dia com o Espírito Santo, alguma coisa vem, algum pecado vem querer nos fazer pecar, a gente está com a mente do Espírito cheio, e nós temos autoridade para dizer não ao pecado. Quando vem alguém com uma conversinha afiada, a gente já repreende. Irmão Domar, você tem experiência em todo ser na igreja. No momento que você está orando e falando com Deus, até conversar você conversa menos. Você vê um crente de oração, ele conversa até menos. Não é que é pecado conversar, me entenda. Eu converso muito e brinco muito. O pastor conta muito caso, conversa muito. Mas eu quero dizer conversar, conversas paralelas. Você vê uma pessoa de oração, ele tem sabedoria em não falar, ele responde pouco, ouve mais. Mas você vê aquela conversaria brava, aquelas gracinhas mundanas. A falta de Deus é a falta de oração, a falta do Espírito Santo. Às vezes trabalhando no dia a dia, eu vou em casa e oro a Deus e começo a chorar. E fico uns 2, 3 dias lembrando do irmão, até de idade avançada, e chega com conversas, irmão, de descrente, conversas feias, que um ímpio fez. E eu olhei para cá e disse: se respeita, rapaz. Você é um homem casado. Você não é casado, você não tem mulher. Se não me respeita o meu tamanho, que sou pequeno e magrelo, feio, respeita a minha crença. Nunca mais ele teve que me respeitar. Agora, o que dói na gente é ver crente com o mesmo linguajar. Cadê a vida de oração? Eu quero ver o crente orar na madrugada e orar de manhã, e ele tem boca para falar essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Então que nessa noite Pedros venham ser transformados pela renovação do Espírito Santo de Deus. E nessa noite pessoas que entrou aqui venham sair com o coração cheio e dizendo: eu vou orar, eu vou ter intimidade com o Espírito Santo, a minha fala vai ser outra. Irmão, quando o crente não ora, ele tem maldade demais. O ser humano é maldoso. Mas quando ele começa a falar com Deus, ele começa a ver tudo. Ele começa a vigiar as palavras. E quando Pedro lá atrás se arrepende, quando Jesus cria um cenário, o presbítero Luiz, e fala: vou lembrar o Pedro aqui, vou fazer uma fogueira, chama eles, e vou perguntar ele 3 vezes, conjecturando, né? Vou perguntar ele 3 vezes, ele vai se lembrar que 3 vezes me negou. Fui numa fogueira, aqui numa fogueira, eu vou lembrar ele. E Pedro se entristece, sinal de arrependimento. E ele vai lá e Jesus diz: olha, vai e fica em Jerusalém, que do alto sejais revestido do poder. E Pedro obedece. Agora Deus quebra no meio. Deus quebra aquele valentão, quebra os pedacinhos. Quando Deus revela lá a Jeremias, que pega o vaso se quebra, o vaso novinho se quebra, aí o oleiro pega o vaso, quebra todinha a massa e faz um novo vaso. Foi dessa maneira que Jesus fez com Pedro. Quebrou ele, morreu. Ele se arrependeu.
e foi correndo para Jerusalém com todos os outros. E com arrependimento de pecado, Pedro desce na oração por 10 dias. E agora eu creio que com muita força ele ora agora com vontade. Agora ele viu a dependência e disse consigo: eu não sou nada. Agora verdadeiramente eu não sou nada. Sou dependente de ti, Senhor. Muitas vezes Deus vai te quebrar, vai te moer, vai permitir coisas de lá de trás onde você deixou de orar. Deus vai permitir o mesmo cenário e vai te trazer de volta à presença dele. E você vai voltar a orar como antes. Porque tem muitos e que estão aqui nessa noite que Deus quer te renovar. Deus quer te trazer de volta a correr nessa igreja e a falar em línguas estranhas. Obreiros que perderam as forças vai voltar a falar, a fazer aquilo que fazia para o reino de Deus. Essa cidade é do Senhor Jesus. E Deus vai levantar homens. Deus vai restituir as forças daqueles que perderam a força. Deus tem usado o irmão comigo, profeta dessa igreja, para entregar esse recado, e nós afirmamos porque estamos sentindo isto. Entramos para 2026 e o meu coração está sentindo que Deus vai fazer um renovo com essa casa. Deus vai trazer um renovo a esses obreiros. Lembra de onde você parou de orar? O que foi que aconteceu? Nessa noite Deus manda te dizer: se foi aquele serviço, olha a Deus e fala: papai, que a situação, porque eu quero voltar a orar. Se foi aquele carro que tu comprou, se é aquele ambiente que você está frequentando, fala: papai, tira de mim, porque eu quero voltar a sentir o renovo. A glória da segunda casa, como o Senhor prometeu a Joel 2:28. E a glória da segunda casa sempre, sempre será maior do que a primeira. Aleluia! Deus vai levantar obreiros para orar de madrugada, porque muitos parou. Deus vai levantar obreiros para jejuar e para amar esta igreja, porque muitos se perderam no amor, mas Deus vai te dar de volta esse amor que você perdeu. Deus vai criar cenários. Deus vai tirar essa incredulidade do teu coração. Deus vai tirar essa incredulidade, essa frieza da tua alma. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, se aquele ambiente que você vê palavras tortas, amigos que te levam para outro lugar, eu quero dizer uma coisa pessoal minha. Eu já orei a Deus e estou orando a Deus e Deus já fez acontecer. Deus me afasta desse irmão crente. Crente. Meu Deus, quando ele chegar, me ajuda a fugir. Tira os assuntos. Porque meu irmão, olha, fala sozinho. Quando ele estiver conversando, e sai fora. Mas toda hora o Espírito Santo foi afastando. Porque tem crente que é joio também. Tem crente que é incrédulo. E eu conversando com o pastor em viagem, ele diz: eu tenho mais medo de um crente que diz ser crente, que não ora, que está desviado e não reconhece, do que o ímpio. Porque o ímpio, ele está ali sendo moldado por Satanás. Mas o crente desviado, sem Deus, e dizendo que é Deus, a Bíblia diz que volta 7 demônios. É demônio demais um crente desviado. Então cuidado com quem tu conversa, com quem tu anda. O crente, ele tem sabor. O crente que tem vida com Deus, ele tem paz no ambiente. Tem hora que a gente está com alguns crentes, que Deus tem misericórdia, eu oro, que dá tristeza de estar perto. Tem outros, irmãos, Tomar, que quando chega no ambiente que eu estou cheio de gente, eu fico com vergonha e fico quieto. Irmão, pela misericórdia de Deus, eu tenho que dizer que eu sou mais do que ninguém. Crente salvo entende o que eu estou dizendo. Só os carnudos que estão julgando. O crente salvo está entendendo o que eu estou dizendo. Não estou me colocando acima porque nós somos falhos. E essa palavra de Pedro é para mim e para você entender que nem você nem eu nós somos nada, se não for a oração e se não for o Espírito Santo em nós.
Se o Espírito Santo sair de nós, nós não valemos nada. É o Espírito Santo que nos faz ser alguma coisa. E é necessário tu arrepender, nós se arrepender, todo dia. Nós temos que arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor apaixone por nós e vai atrás de nós, igual foi atrás de Pedro. E para que Ele dê instrução a nós para ir atrás do Espírito Santo. E quando nós chegamos, o Espírito Santo enche. O Espírito Santo começa a encher de força, de desejo para orar, de desejo para acordar na madrugada. Ele te desperta na madrugada. Ele te dá desejo de ler a palavra. Ele arranca os desejos das redes sociais. O Espírito Santo começa a nos moldar. Mas eu quero te dizer que para o Espírito Santo moldar a minha vida e a tua vida, é preciso nós se arrepender primeiro de aonde nós caímos lá atrás, aonde eu deixei, aonde eu afastei de Jesus. Volta enquanto é tempo. Pega essa palavra para o teu coração. Volta enquanto é tempo. E o Senhor Jesus vai ter misericórdia como sempre teve, e vai interceder a Deus, e vai mandar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai mudando de novo o teu coração. E ele vai te encher e te dar autoridade como nunca. Porque agora, quando a gente dá aquela caída e volta para Jesus, a gente começa a orar um pouco bem mais. Começa a ser mais dependente. Quando começa a descer mais na oração, Deus, agora eu vou te encher mais do que eu tinha te enchido outra vez. Pedro vai então atrás do Pentecostes, arrancando a orelha de um, querendo repreender Jesus, dizendo: eu vou morrer contigo, fez tudo errado. Agora Pedro no Pentecostes, quando o Espírito Santo entra, a terceira pessoa da Trindade desce, aí vemos Pedro pregando mansidão. Aí nós vemos 3.000 almas no mesmo dia aceitar Jesus. Aí quando nós vemos, a hora foi, mas vamos 5 minutos só. Aí quando foi em Atos 5, eu li esse texto com as Cristóvão, a gente estava lendo Atos e todos os capítulos. Os homens pegam os discípulos e prendem. Olha, não é para falar de Jesus, não fala desse homem. Aí chega um homem, um professor, um Gamaliel, doutor, e diz para aqueles homens que estavam jogando: olha, deixa eles ir. Apareceu um tal de um homem aí, dizendo que era o Cristo, ajuntou até 400 homens, muita gente se viu, morreu e acabou. Apareceu outro da época, reuniu um monte de gente dizendo que era o Salvador, acabou. Esses discípulos, se for deles, vai acabar. E se for de Deus, nós vamos estar mexendo com Deus. Então tira a mão. Olha a instrução de Gamaliel. Aí o texto diz em Atos capítulo 5, você vai ler, você vai ver uma coisa apaixonante. Atos capítulo 5, versículo 41, vai dizer que aqueles homens não pôde prender, mas pegou de uma surra em Pedro e nos outros. Uma surra boa, não só para ele, mas não um pau. Deu uma surra em Pedro. E o texto vai dizer que Pedro saiu feliz, alegre, e chegou na casa contando: olha, nós apanhamos, porque nós estávamos falando de Jesus e apanhamos. O texto diz que Pedro se achou digno de apanhar para falar em Jesus. Agora, no outro tempo, antes do Pentecostes, ele queria resolver. Depois do Pentecostes, ele se sente alegre, ele se sente moral. Olha, nós apanhamos para falar de Jesus. Pedro sente felicidade. O Espírito Santo faz isso comigo e com você. Quando perdemos um amigo porque ficamos tristes, nós estamos felizes. Olha a diferença. Olha na tarde e Deus falou assim: olha, o crente, ele tem que ser feliz. Tem gente que fala assim: mas crente é insuportável. Tem gente que fica desanimado: não vou pregar mais não, crente é insuportável. Que se vê com Deus esses aí. Eu e você precisamos ser insuportável. O dia que chega para os demoniados, quando ele vai falar de Jesus, aliás, eu queria falar de Jesus, insuportável. Nesse sentido, temos que ser insuportáveis e alegres. Graças a Deus. Alguém me achou insuportável porque eu estava falando de Jesus. É sinal que Cristo vive em mim. É sinal que Cristo vive em mim. Pedro apanhou com alegria quando recebeu o Espírito Santo. E no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15,
A unção foi tão grande na vida de Pedro, aquele homem valente, que se arrepende agora e que recebe o Espírito Santo. Foi tão grande a unção que o povo trazia os enfermos e os endemoniados. E diz: olha, nem que a sombra de Pedro passe sobre o povo. E o texto diz que quando Pedro ia andando, a sombra pegava nos doentes e nos endemoniados. Eram curados e eram libertos. E o Espírito Santo de Deus, ele tem uma nova vida para a crente aqui nessa noite. Ele quer te levantar de novo. Não fica nesse acomodismo, não fica nessa frieza. Não deixe o inimigo tirar Jesus de ti, o temor do teu coração. Porque muitos estão na igreja por perdeu o Espírito Santo. E se nós perdermos o Espírito Santo, nós perdemos o desejo de orar, perdemos o desejo de estar na igreja, perdemos o desejo de cantar, e daqui um dia vamos estar longe da igreja. Jesus está contigo, Ele é misericordioso. João escreve dizendo que Ele é advogado, Ele advoga nossas causas diante de Deus. Mas o Espírito Santo é quem me dá, é quem te dá força para chegar a Jesus, é quem me dá desejo de orar, é quem muda o nosso temperamento. É o Espírito Santo que molda a nossa vida. Se você é um crente que tem às vezes, crente que tem um vício, um hábito de mentir, de contar historinhas, piadas, outros invejam se o irmão chegou com um carro novo, olha o Espírito Santo, intercede, que quando ele entrar na tua vida, isso tudo vai sair. Você vai sentir alegria em tudo e em todos os irmãos. Você não vai ver defeito na igreja, nem obreiro dando trabalho, nem crente, nem criança, se você está cheio do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus, me enche, assim como foi a profecia lá em Joel e como foi em Atos 2. Enche-me do teu Espírito Santo de novo. Enche-me de novo, porque eu preciso reimar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua igreja amada, em nome de Jesus, que essa palavra fique plantada em nosso coração. Vamos zelar pelo doce Espírito Santo de Deus, para que nunca venhamos perder ele de vista. O presbítero Luiz Alexandre vai orar, apresentar o vice-presidente está em feito de oração e a viagem do nosso pastor, para que venha em paz. Quinta-feira, Deus permitindo, ele está com nós. Eu vou dar um abraço nele. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e dizer que boa foi essa palavra para nossas vidas. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus está passando por dias na terra que de fato precisamos descer mais na presença do Senhor. Precisamos de mensagens, mais mensagens como essa, que não vem para massagear o nosso ego, mas que vem nos direcionar cada vez mais na presença de Deus. Então, nesse momento, nós vamos estar agradecendo a Deus e observando o texto, eu pregando, eu fico fechado ali meditando e viajando nas Sagradas Escrituras. Na verdade, o novo nascimento de Pedro começou em Lucas 22, 62, quando ele sai dali daquele cenário e vai chorar amargamente. Ali ele começa a reconhecer que sem Jesus ele não era nada, e que ele precisava, se ele tivesse a oportunidade de reencontrar Jesus, ele faria tudo diferente, e assim com a gente também. Glória a Deus. Então, lembra de onde caíste, como está escrito em Apocalipse, e levanta-te, ainda é noite, ainda é tempo de levantar a presença do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite nós somos gratos, Senhor, pelos louvores, pelo momento de oração, pela tua santa e gloriosa palavra, que veio de encontro aos nossos corações e ficou. Pedimos ao Senhor, papai, que abençoe a tua amada igreja. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida do irmão Domingos, restaurando a saúde física do teu servo. Pedimos ao Senhor que continue preservando o teu filho, ó Deus, na terra por mais alguns anos, para a glória do nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida do pastor Egnovão e o seu retorno aqui para Iaquara. Aplana os caminhos por onde o teu servo vai passar. Joga por terra os laços de Satanás. Pedimos ao Senhor que abençoe a tua igreja,
amado Deus, e leva nós cada dia a reencontrar com o Senhor, leva nós cada dia a reconhecer que sem Jesus não somos nada e que sem o Espírito Santo nós não temos uma vida transformada e regenerada. Espírito Santo, quando trabalha na minha vida, trabalha na vida dos obreiros, trabalha na vida das crianças, trabalha na vida dos adolescentes, jovens, senhoras e senhores, trabalha na vida desta igreja. Uma igreja só é viva tendo o teu Espírito Santo, Jesus. Então estenda as tuas mãos e continue trabalhando, operando, libertando, salvando e abençoando. Amado Deus, dê a tua igreja uma noite de um sono tranquilo e reparador. Meu Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Toda vez. Assim, irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com essa amada igreja, não só agora, mas sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.